Olá! Hoje damos sequência à demonstração de decotes. Essa é uma blusa fictícia, mas eu tenho uma base de 110 carreiras nas costas de cava. Eu tenho uma quantia de pontos de ombro e eu tenho uma quantia de pontos total. Estou fazendo com manga posta nessa amostra aqui. Então, o decote em V precisa ser calculado. Faz-se primeiro uma parte e depois a outra. Fiz os 2 remalhados de cava, de cada lado, com 10 pontos. Eu estava trabalhando na base com 130 pontos, aumentei bruscamente, depois da barrinha de 30 carreiras, aumentei 8 pontos. Cheguei até a cava, diminuí 10 agulhas de cada lado com um remalhador. Agora, divido o trabalho em 2 partes, para o decote em V começar na mesma altura que a cava. Salvo em algumas exceções, o decote em V sempre começo na cava, na altura da cava. Quais são as exceções? Se a pessoa quer um decote mais profundo, ou para fazer uma aplicação, ou para uma blusa com um acabamento mais largo, enfim, quer um decote mais profundo, eu começo antes da cava, se não, sempre nessa altura. Também há quem queira um decote em V menorzinho, muito poucas vezes eu fiz, mas também pode ser feito da mesma forma o cálculo a partir dessa ideia base. Então, dividi o trabalho, os pontos que me restaram, em 2 partes iguais. Eu vou precisar continuar fazendo a cava, o arredondado na cava, então eu preciso ter pontos disponíveis ali. Vamos ver, eu já fiz uma diminuição, então eu preciso de mais 4, porque na cava da frente eu sempre faço 5 pontos para a diminuição arredondada. Então, eu já deixo separado esses 4 pontos a mais que eu vou precisar aqui. Tenho 32 pontos de ombro, então já sei que eu tenho que deixar esses pontos para o ombro. O restante, eu conto quantas agulhas eu tenho. 17 agulhas. Pego um rascunho, 17 pontos, eu vou ter que diminuir durante 110 carreiras. Eu preciso saber a cada quantas carreiras eu vou diminuir um ponto, porque eu sempre diminuo do decote, eu costumo diminuir no decote um ponto a cada tantas carreiras, a não ser que eu precise diminuir mais que um, mas se não, seria um ponto. Como é que eu faço essa conta? 110 carreiras não vai mudar. 17 pontos também não. São esses pontos que deverão sumir durante essas 110 carreiras. Então, é uma conta simples. 110 divididos por 17. Se puder no papel, se não, usa a calculadora. Mas eu acredito que dá 6 a cada 6 carreiras. Vamos ver. Dá 2, 6, 10. Com 6 carreiras, a cada 6 carreiras diminuindo um ponto, eu vou chegar na carreira 102 e vou ter diminuído já todos os 17 pontos. Deixa eu ver se fosse em 7 carreiras. A cada 7 carreiras eu diminuiria um ponto. Vamos ver. Passa das 110 se eu fizer a cada 7. Então, eu vou fazer 110 carreiras, diminuindo 17 pontos. Eu faço a cada 6 carreiras uma diminuição de 1. Então, coloco nas minhas observações lá no decote da blusa, decote em V, da blusa de manga posta, que eu vou diminuir a cada 6 carreiras, ok?
Como eu faço essa diminuição? Nunca no primeiro ponto aqui. Eu sempre pego um transportador maior, diminuo 1, mas nunca na beiradinha. Eu sempre coloco ele uma diminuição interna. E a agulha fica lá embaixo. Ponho o carro em suspenso, porque essas agulhas estão em suspenso. E vou fazendo no lado da cava, mais 4 diminuições. No lado do decote, sempre a cada 6 carreiras. Então, marcador de carreira zerado. Vou seguindo, fazendo diminuição na cava, por enquanto, também. Opa, aqui ainda não. E agora, na 6ª carreira, diminuo 1. Na cava, eu já terminei de diminuir e já fiz o arredondado. Então, agora, sigo apenas no decote, fazendo as diminuições. A cada 6 carreiras. Até a altura do ombro. Essa é as 102 carreiras. Eu observo a quantia de pontos que eu tenho aqui e são os 32. Então, eu não faço a diminuição, porque esses eu vou precisar para o ombro. Sigo até a 110. 109, né? Porque daí eu já deixo o carro para a esquerda e faço o ombro. No ombro, eu estou erguendo 6 pontos de cada vez. Uma inscrita me pediu se tem diferença entre 5 pontos erguidos ou 6 pontos erguidos. Na verdade, a diferença vai se notar se por um acaso você tem muitos pontos para deixar de ombro. Eu costumo aumentar sempre 6 pontos, erguer as agulhas 6 em 6 ou 8 em 8. 5 em 5 eu não costumo, mas cada um faz um sistema. A diferença é que se for de 5 em 5, você vai ter mais carreiras no lado do decote. E às vezes essa inclinação forma um bico, forma uma coisa estranha. A maioria das pessoas não tem ombro tão caído assim, teria um ombro mais aplainado. Mas cada um é cada um, não existe uma regra para todos seguirem. Aqui, feito o ombro, vou remalhar. E vamos para o outro lado. Terminei de remalhar, agora vamos para o lado esquerdo. É feito da mesma forma que nós fizemos o lado direito, diminuindo a cada 6 carreiras no lado do decote, até chegar às 32 agulhas que eu preciso deixar
para o ombro, o que é próximo ao ombro, então não tem muita diferença. No lado da cava, eu vou continuar fazendo as 4 diminuições que eu preciso. E depois seguir reto na cava e diminuindo no lado do decote. Eu faço isso e mostro para vocês a parte do acabamento, ok? Então, da mesma forma que nós fizemos no decote quadrado, vamos ter que fazer um acabamento com aquele detalhe para formar o biquinho do decote em V. Coloco as alcinhas formando o ponto, todas as alcinhas. Eu prefiro colocar uma na base e já estico o trabalho para ver até o ombro, não esticar demais. Eu coloco o trabalho para que ele fique acomodado até a altura do ombro. E vou achando as alcinhas um pouco no meio, um pouco para cima, um pouco para baixo, para ela formar a base do acabamento aqui. Eu vou fazer isso e já volto. Colocados os pontos, algumas agulhas ficaram com alcinha, algumas ficaram com entremeio para formar o ponto. Na base, eu vou achar mais um ponto, porque nós vamos precisar para a costura. Então, eu acho o ponto bem bonito, abaixo da altura do decote. 0 marcador de carreiras e a regulagem eu diminuo para 4,2, porque eu estava trabalhando com a cristal na 6. Como é acabamento, eu preciso fazer uma regulagem mais baixa. E a cada carreira, no lado do decote, eu vou fazer uma diminuição primeiro. Quando aparece um nó, eu deixo ele fora do acabamento também. Eu fiz no outro lado 10 carreiras, uma marcação em regulagem mais alta e mais 10 carreiras. Aqui vamos fazer a mesma coisa, porque eles precisam coincidir. A diminuição não é feita na última agulha, eu sempre uso um transportador de 3 ou de 2 e a diminuição fica interna, que daí ela faz um desenhinho muito bonito e facilita na hora da costura. Dez carreiras, aumento a regulagem, faço uma carreira, volto à regulagem anterior e agora eu vou fazer aumentos internos, também usando o transportador de 3. A cada carreira eu aumento um ponto para o lado que nós fizemos a diminuição antes, aumento nesse mesmo lado. Por que eu não faço em cima? Porque em cima não vai ter biquinho, em cima são as costas, o ombro junta com a parte das costas. E eu também acho a alcinha da carreira anterior para fechar essa agulha que eu estou aumentando, para que não fique um furadinho ali.
10 carreiras, tiro com uma sobra de fio que me ajuda na hora da costura e linha de outra cor. Umas 4 ou 6 carreiras de linha de outra cor. Aqui nós temos, parece estranho assim na hora que está todo descosturado, mas nós temos que costurar os dois lados, o acabamento que foi feito agora, os dois lados, para depois costurar a parte central. Eu vou fazer isso e já mostro. Costurando o acabamento na altura do biquinho, pega-se duas, a costura normal de lateral, 2 carreiras de um lado, 2 carreiras do outro. Por isso é importante fazer o aumento e a diminuição sempre internos, que ele vai formando esse desenho e ajuda também na hora da costura. Se fosse bem na primeira agulha, aqui estaria uma maçaroca. Eu tenho pouca linha na agulha, ela fica escapando, mas não há de ser nada. Vou tanto para o lado direito e termino para o lado de dentro. Arremato o fio no final, não faço nó, eu só arremato, costuro 2 vezes, ou 3 até, e coloco o fio para ser cortado longe do biquinho. A parte da frente, na parte do direito, ele forma esse desenho igual ao que foi feito no acabamento decote quadrado. Essa é uma das formas de fazer o acabamento, colocando as agulhas, fazendo os pontos, né, a partir das alcinhas e tecendo na máquina, costurando o acabamento e daí costurando a frente. Essa é uma das formas. A outra forma eu vou mostrar a seguir. A outra forma de fazer o acabamento para decote em V, simples, é fazer uma barrinha simples, sem tubular. Eu coloquei aqui apenas 90 pontos. Como é que é feito? Tiro com bastante barra limpa. De preferência que não seja linha a barra limpa, que eu coloquei aqui, ela está se abrindo toda na hora da costura. Usa bastante barra limpa, faz o início e o final dela na parte de baixo do biquinho. Então, onde deu o encontro do decote, o biquinho do decote, é onde eu faço o início da minha gaita, da minha barrinha, e o final também. Alinhavo bem na ponta, alinhavo bem nessa última agulhinha que nós fizemos aqui do decote. Não muito para dentro, porque senão ele vai ficar aparecendo, vai ficar estranho.
Se não conseguir na última agulha, no máximo na segunda. Alinhavo todo ele, costas, frente, tudo. Termino também no biquinho, na parte da frente. Cuidado para não entortar, de repente, o acabamento, né? Leva ele ajustando. Primeiro, antes de alinhavar, coloca alfinetes nos 2 ombros, na parte das costas e puxa até a parte da frente. Não pode ficar uma coisa assim muito esticada. Se ficar esticada é porque o teu decote é muito grande. Eu comecei aqui e estava sem bateria. Enquanto a bateria gravando, a bateria ia recarregando, eu fui fazendo alguns pontinhos. No lado de cá, segue a blusa para o teu lado e o acabamento para cima, você consegue casear, que é aquele mesmo ponto de como pregar acabamento feito na máquina. É o que usa 3 pontos. Eu vou deixar o link de um vídeo que já foi feito, mostrando como costura. No lado oposto, eu preciso ficar com o acabamento para mim e o trabalho, a malha, a blusa, para cima. Que daí eu consigo melhor acertar os pontinhos. O dedo, eu sou destra, então o dedo da mão esquerda eu coloco por baixo para sentir o final do trabalho. Senão eu estou caseando, quando chego lá em cima eu percebo, mesmo com alinhavo, eu corro o risco de perder o ponto, perder a carreira e ficar um buraco ali. Então, eu vou com o dedo por trás, dando a ideia. Por isso, agulhas sem ponta. Coloco a agulha, saio do ponto do meio, vou para o ponto de trás, coloco a agulha para o ponto da frente. E assim eu vou levando. Costurando todos os pontos, sem dar muita folga e nem muito repuxão. É um trabalho de paciência esse daqui, mas ele resolve o problema dos acabamentos muito bem. Fica muito bonito. Principalmente se a pessoa já tem a barrinha da blusa feita no 2 e 1 ou no 2 e 2, esse acabamento aqui fica muito bom. Quem não tem a frontura, pode ser feito aquele primeiro modelo de acabamento também, que é bom. Olha o que eu disse da linha. Ela está abrindo e eu estou perdendo ponto. E vou seguindo, fazendo todo o contorno. Como eu já tinha feito aqui um pedaço, eu vou tirar a barra limpa só para mostrar como é que ele fica. E como é feita a costura dos 2 biquinhos embaixo. Se acaso foi costurado, como eu costurei aqui, a barra limpa, dá um repuxãozinho bem de leve e corta. Deixa eu tirar o meu alinhavo também. Esse alinhavo eu tive que colocar nó na pontinha dele, porque ele não parava de jeito nenhum. Esse não é um trabalho que eu esteja terminando para apresentar para a cliente. Esse é um trabalho de amostra só, porque eu costumo já costurar na remalhadeira os meus acabamentos. Mas nem todo mundo tem remalhadeira. Pode ser a lista dos desejos, mas como a maioria não tem, então eu mostro como fazer quando não temos remalhadeira. E precisamos fazer o acabamento. Não deixei fio, então eu vou ter que colocar desde baixo. Esse acabamento aqui não dá para fazer aquela diminuição que nós fizemos no outro,
que daí o acabamento mesmo vinha já com a diminuição. Então, o que nós fazemos aqui é, terminei, junto as duas partes e vou para o lado avesso. Ah, tem um fio aqui, sim. Vou para o lado avesso, acerto as duas partes bem juntinhas e desenho imaginário, né? Não riscar de jeito nenhum aqui. Desenho imaginário com a ponta da agulha, uma linha para formar o biquinho, de cima para baixo. Já que eu tenho a linha, eu vou usar essa linha aqui. Depois a outra eu arremato o acabamento ali. Então, minha linha imaginária em diagonal e vou colocando a agulha em ponto atrás. Costurando uma carreira em ponto atrás nessa linha imaginária para fechar o decote. Pode ser bem espaçada aqui pelo avesso, só para firmá-la, e depois a gente vai pelo direito e acaba ela bem acabadinha. Aí, o que fazer com essas duas pontinhas? Essas duas pontinhas são costuradas aqui por dentro. Por isso que a gente gosta dos finaizinhos. Tudo que tiver de linha, de nó, de laçadinha para limpar, para fazer a limpeza, a gente coloca para dentro aqui. Eu não costuro essa parte de fora, eu costuro somente a que está em contato com aquela carreira do decote da blusa. Deixa eu firmar para o outro lado, senão esse vídeo fica muito comprido. E é claro que eu espero que ninguém siga os meus relaxos aqui. Eu estou fazendo bem rápido só para mostrar que é possível fazer sim. E esse daqui também é acabado. Aí o acabamento em barrinha, feito na frontura a barrinha, posto costurando na malha, na blusinha, ele também fica o Vzinho aqui. Deixa eu limpar. Então, costurando a parte da frente, eu volto pelo direito e acerto ele bem delicadamente. Eu só dei um presponto na parte de trás, mas costuma-se costurar formando o biquinho. A golinha que eu fiz tinha 90 pontos. É uma golinha apenas para mostrar como se faz esse daqui, porque eu não tenho a parte das costas para fazer todo o contorno. Normalmente eu coloco para blusas masculinas decote normal, não decote grandão, não decote muito pequeno. Normalmente eu coloco de 140 a 160 pontos. 2 sim, 1 não, que é esse tipo de barrinha que nós fizemos aqui, com 16 carreiras na frontura. Ele é um decote pequeno, né, um acabamento pequeno, não é muito de fechar e é um decote bastante usado em blusas masculinas. Eu costumo mais fazer assim, decote em V para masculino, mas não tem nada que impeça de uma blusa feminina ser assim também. Parte de dentro, o acabamento, depois que se termina, todos esses fios engata novamente para dentro e corta ele longe.
Esse é a mesma coisa. A parte de dentro não tem como fazer diminuição na frontura, então ela é sobreposta assim, e essas duas abinhas aqui, as laterais ficam abertas, só é costurado a parte que junta com a blusa. Procurar sempre costurar bem na última agulha, quando está fazendo a costura de ponto caseado, né? Costurar sempre na última carreira, que daí você consegue manter esse desenho formado pelas diminuições e o trabalho fica limpo. Se fica muito para dentro, digamos que eu tivesse costurado muito para dentro, ele ia aparecer aqui, ó. Daí não fica bom. Certo? Então, duas formas de costurar, de colocar acabamento para decote em V. Uma feita só na máquina e essa feita na frontura e costurada depois. A outra forma, que também é possível, fazer o acabamento na frontura e terminar com a tubular. Umas 6 carreiras de tubular já seriam suficientes para terminar aqui. E depois costurar tanto na frente quanto na parte de trás o tubular. Ok? Espero que tenha ajudado esse tipo de acabamento e que o trabalho seja bem feito. Bom trabalho!